Bom dia, sejam bem-vindos. Chegamos por aqui, segundou de casa. Vou ficar de repouso hoje. Essa é a boa parte de estar doente. Brincadeira, eu gosto de trabalhar pra caramba. Mas hoje definitivamente eu não consigo. Ainda estamos aqui com algumas dores, sem conseguir falar, respirar direito, mas tá dando certo. Eu creio que Deus vai agir com poder e glória. Tem muito ainda para ser feito, amém, gente? Como é que dizem? Quem tem promessa não morre, alguma coisa assim. É isso, bora. Hoje nós estamos no capítulo 7 de Jeremias. Vamos começar orando. O capítulo é longo, é forte, mas a gente já tá acostumando, né? Jeremias, ele não é um profeta docinho e Deus não, não aliviou para ele. Então, vamos que vamos. Coloquei um filtro, mas eu acho que esse filtro me deixou amarela. Vai ficar. Amém, Deus, obrigada, Paizinho, obrigada pelo dia de hoje, obrigada por mais um dia em sua presença, por mais uma semana, Deus. Dá-nos saúde, forças, graça, entendimento, direcionamento, tudo aquilo que nós vamos precisar, Deus, para concluir essa semana. Que o Senhor, em nome de Jesus, encha as nossas vidas, Deus, com as ferramentas, com os instrumentos, com a sabedoria necessária, Deus, sabe, com a Tua voz. Nós não abrimos mão dela, nós não largamos o Senhor, sabe, Deus, queremos o Teu Espírito Santo sempre ali colado na gente, nos orientando, nos direcionando, e mesmo pelos caminhos que forem difíceis ir, difíceis passar, em nome de Jesus, nós queremos Te seguir, nós queremos continuar contigo, ainda que seja por caminhos de espinhos, mas que nós prefiramos sempre o Senhor. Apresentamos diante de Ti os nossos ouvidos, as nossas mentes, o nosso coração para ouvir a Tua palavra, Deus, e obedecer os Teus conselhos, em nome de Jesus. Amém. Bora. Vai dizer assim, gente. Dificuldade de respirar. Nossa, não, misericórdia. Tá muito amarelo, gente. Vamos nisso, é melhor. O Senhor Deus mandou que eu fosse ao portão do templo, aonde o povo de Judá estava indo para a adoração. Então, o portão do templo aqui é como no portão da igreja, né? O povo estava ali se dirigindo para os seus cultos dominicais. E aí, de repente, o Senhor virou e falou, se coloca ali no meio do povo, na frente, na entrada da igreja, porque na igreja, né, vai ser muita ousadia você entrar, você não vai poder falar, porque lá quem tem fala são os sacerdotes. Mas eu quero que você se coloque na entrada, no meio ali, e comece a falar algo a respeito. Então, ele, o Senhor, mandou que eu ficasse ali e anunciasse ao povo a mensagem do Senhor Todo-Poderoso, Deus de Israel. A mensagem era esta: mudem de vida, mudem a sua maneira de agir, e eu deixarei que vocês continuem vivendo aqui. Não confiem mais nestas palavras mentirosas. Nós estamos seguros. Este é o templo do Senhor. Este é o templo do Senhor. Este é o templo do Senhor. Mudem de vida e parem de fazer o que estão fazendo. Sejam honestos uns com os outros. Parem de explorar os estrangeiros, os órfãos e as viúvas. Não matem mais pessoas inocentes neste lugar. E parem de adorar outros deuses, pois isso vai acabar com vocês. Se vocês mudarem de vida, eu deixarei que continuem morando aqui, na terra que dei para sempre aos seus antepassados. Vejam, vocês estão confiando em palavras mentirosas e sem valor. Vocês roubam, matam,
cometem adultério, juram para encobrir mentiras, oferecem sacrifícios a Baal e adoram outros deuses que vocês não conheciam no passado. Fazem coisas que eu detesto, depois vêm e ficam na minha presença, no meu próprio templo, e dizem: nós estamos seguros. Será que vocês estão pensando que o meu templo é um esconderijo de ladrões? Eu tenho visto o que vocês estão fazendo. Sou eu, o Senhor, quem está falando. Vão a Siló, o primeiro lugar que escolhi para nele ser adorado, e vejam o que eu fiz por ali, por causa da maldade de Israel, meu povo. Vocês têm cometido todos esses pecados de que falei. Eu os avisei muitas e muitas vezes, mas vocês não quiseram me ouvir. E quando eu chamei, não me responderam. Sou eu, Senhor, quem está falando. Por isso, a mesma coisa que fiz com Siló, vou fazer com este meu templo, em que vocês confiam. O que fiz em Siló, vou fazer neste lugar que dei a vocês e aos seus antepassados. Vou expulsar vocês da minha presença, como fiz com os seus parentes, o povo do Reino do Norte. Vamos parar e analisar essa pequena, grande porção carregada de coisas. Então vai dizer assim, gente, a mensagem que Deus deu a Jeremias era a seguinte: mudem de vida, mudem a sua maneira de agir, e eu deixarei que vocês continuem vivendo aqui. Vocês já cantaram aquele louvor assim, deixa ficar neste lugar todos os dias da minha vida. Quando a gente está cantando, às vezes a gente tem preguiça de ir para a igreja. Mas quando a gente está nesse lugar, quando a gente entra neste lugar, cara, me conta você tem vontade de sair? Parece que algo novo, uma chave vira, sabe? Algo novo acontece, seu coração para de ser pesado, parece que alguma coisa ali tá, sabe? E você tá mergulhado naquele lugar. E tem vez que não. Mas aqui para eles, ontem eu tava lendo Jonas ou Miqueias, eu não lembro exatamente. Foi Jonas. E Jonas virou e ele, em determinado versículo, ele colocou assim, depois que ele foi engolido pelo peixe, ele virou e falou assim, ele fez uma oração na boca do peixe e ele falou em determinado momento assim: eu pensei que nunca mais voltaria a ver o templo do Senhor. E eu escrevi nas minhas anotações, cara, como para eles é importante isso, como para eles, sabe, mais do que a vida, mais do que ver seus familiares, mais do que, sabe, tá ali com seus amigos, voltar a viver, ter a oportunidade de cumprir as promessas, que nem a gente está falando aqui. O mais importante para ele era voltar no templo do Senhor, poder ver de novo o templo do Senhor. Então, para eles era muito importante isso. E eles iam, e eles estavam indo, e eles estavam se sentindo seguros naquele lugar, e eles estavam falando, cara, aqui, sabe, a gente é crentão, a gente é de boa, a gente tá seguro das coisas ruins lá de fora, e vai dar tudo certo na nossa vida, e os nossos filhos vão sempre andar nessa presença de Deus, e a gente vai sempre poder vir aqui, esse vai ser o nosso lugar de refúgio, e esse vai ser a coisa mais sagrada que a gente faz na nossa vida. Mas dali para fora, eles saíam, e olha só o que eles faziam. Porque Jeremias vai falar assim: mudem de vida, parem de fazer o que estão fazendo, sejam honestos uns com os outros. Eles estavam sendo muito desonestos. Parem de explorar os estrangeiros, os órfãos e as viúvas. Sabe, eles colocavam juros altos, eles não importavam. Essa última temporada de The Chosen que passou no cinema, eu já falei que eu não curto muito The Chosen. Vão me matar
falando isso aqui, né? Tá certo, pode me matar. Não, eu curto muito The Chosen, mas eu não consigo assistir a série inteira. Eu não sei o que acontece. Eu gosto de ler. Eu não gosto muito de assistir. Minha mãe já é mais do assistir. Ela ama assistir as novelas e tal. E eu também, assim. E The Chosen na primeira e na segunda temporada eu amava muito, porque, tipo, eu via um Jesus muito diferente, muito disruptivo daquilo que às vezes eu imaginava. Ele sendo um pouco mais duro. E em The Chosen a gente vê esse Jesus muito amigo, né? Muito ser humano. Então, na primeira e na segunda temporada eu assisti tudo e eu amei. Mas aí depois eu não consegui muito assistir. Mas nessa última eu fui no cinema, né? Essa da Santa Ceia. E aí eu vi, cara... foi incrível, eu senti a raiva, a ira de Jesus. Por quê? Porque o povo ficava naquelas filas enormes, e aí eles iam para comprar a tal da oferta, ou o sacerdote estava lá na frente assim, e todo mundo julgando, e todo mundo impondo assim coisas pesadas, difíceis para o povo cumprir. Eles falavam, gente, eu nunca vou conseguir, nunca vou conseguir participar desse reino. E aí, beleza. E aí, Jesus chega assim, e ele passou a noite inteirinha. Ixi, eu tô dando spoiler, foi mal. Não, deixa pra lá, vai assistir. Eu sou péssima pra assistir as coisas e depois não querer contar. Eu amo contar. Mas, enfim, voltando ao assunto. E aí aqui a gente vê, parem de explorar os estrangeiros, os órfãos e as viúvas. Sabe, as pessoas estavam indo para a casa de Deus, mas aí chegavam nas suas empresas, colocavam valores lá em cima, ou então, sabe, alguém ia pedir alguma caridade, alguma coisa e eles batiam a porta na cara, ou nem precisa disso, gente. Sabe, todos nós, o tempo todo, nós somos convidados a fazer isso, sabe, as pessoas, eu já falei, eu vendo marmitas, né, no meu trabalho, às vezes, e cara, eu prezo demais por fazer, assim, uma coisa excelente. Minha mãe fala, ai, menina, você perde dinheiro, por quê? Porque eu faço uma coisa excelente, eu gosto de fazer o meu melhor, e eu não gosto de vender caro, por quê? Gente, é desumano, é desleal. Enfim, eu também me trato muito mal nisso, então talvez tenha muito erro comigo. Mas as pessoas, normalmente, elas são piores. Elas são diferentes. Elas viram e elas imputam o máximo que elas podem. O governo tá aí acabando com a nossa raça com esse negócio de imposto. Cara, tá injusto. É inacreditável umas coisas dessas. E aí, beleza. E aí, ó, continuando. Não matem mais pessoas inocentes neste lugar. Sabe, aqui talvez eles não estavam falando de uma morte material, mas talvez de uma morte espiritual, uma morte emocional. Sabe, talvez não era, nossa, neste lugar é no templo, tá? Talvez, claro que eles não estavam matando, muito provavelmente eles não estavam matando as pessoas no templo, mas estavam matando a sua vida espiritual, estavam matando a sua vida emocional. Quantas vezes a gente, né, eu já falei isso aqui, a gente tá, sabe, as pessoas que são pobres, que são miseráveis, que são prostitutas, que são viados, que são homossexuais, não estão tendo coragem de entrar na nossa igreja, no nosso templo, na nossa casa. Por quê? Porque ali, vai gente muito importante, muito bonita, muito educada. Quem sou eu para aparecer naquele lugar? E aí, olha só. Vejam, no versículo 8, vejam, vocês estão confiando em palavras mentirosas e sem valor. Lá dentro, o que as pessoas estão ouvindo? E eu nem vou colocar aqui os meus, né, os meus cultos. Eu vou colocar de uma maneira geral, mas ontem eu amei uma palavra, eu não fui para a igreja, então eu assisti. Mas o meu pastor, ele escrachou, ele falou rasgado assim. Metade de vocês aqui provavelmente vão pro inferno. Falou rasgado, meu Deus. Por quê? Porque as pessoas, às vezes elas ficam lá como é que se diz, anestesiando, falando, tá tudo bem, tá tudo certo, você vai prosperar, nossa, e ela sai de lá, eu vou prosperar, enquanto isso, as pessoas estão passando do lado delas e elas estão massacrando essas pessoas e ela tá, se lixando.
Vocês roubam, matam, cometem adultério, juram para encobrir mentiras, oferecem sacrifícios a Baal e adoram outros deuses. Sacrifícios a Baal é sacrifícios ao dinheiro. Cada vez que você está trabalhando para o dinheiro, você está trabalhando contra Deus e para Baal. Vamos continuar, porque meu tempo já se estourou e ainda tem muito aqui para ler. Deixa eu finalizar a leitura e a gente finaliza. Então vai dizer assim, Deus disse, Jeremias, não ore por este povo, não peça nem implore em favor deles. Não insista comigo, porque eu não atenderei. Será que você não vê o que eles andam fazendo nas cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém? As crianças apanham lenha, os homens acendem o fogo e as mulheres assam bolos para oferecer à deusa que é chamada de Rainha do Céu. Também derramam bebidas como ofertas a outros deuses e fazem isso para me irritar e ferir. Mas será que é a mim que estão ferindo? Eu afirmo que não. Eles estão ferindo a si mesmos e vão passar vergonha. Assim, eu, o Senhor Deus, derramarei a minha ira e o meu furor sobre este lugar. Descarregarei o meu furor sobre as pessoas e os animais e até sobre as árvores e as plantações. E a minha ira será como um fogo que ninguém pode apagar. Alguns sacrifícios são completamente queimados sobre o altar, mas a carne de outros sacrifícios vocês têm o direito de comer. Porém eu, o Senhor, o Todo-Poderoso, Deus de Israel, digo que não me importa que vocês comem a carne toda. Quando tirei do Egito seus antepassados, não dei ordens a respeito do oferecimento de animais que são completamente queimados, nem a respeito de outros tipos de sacrifícios. Mas o que ordenei foi que me obedecessem, de modo que eu seria o Deus deles e eles seriam o meu povo. Disse que vivessem sempre como eu tinha mandado, para que tudo corresse bem para eles. Mas eles não me deram atenção nem obedeceram. Pelo contrário, fizeram tudo o que o seu coração teimoso e mau queria. Assim, em vez de melhoraram, eles pioraram. Desde o dia em que os seus antepassados saíram do Egito até hoje, tenho sempre mandado todos os meus servos, os profetas, a vocês. Mas vocês não lhes deram atenção nem obedeceram. Pelo contrário, continuaram teimosos e fizeram ainda pior do que os seus antepassados. Portanto, Jeremias, você dirá todas essas palavras, mas eles não vão dar atenção a você. Vocês os chamará, mas eles não vão responder. Você lhes dirá que eles são um povo que não obedece a mim, o Senhor, o Deus deles. São um povo que não aceita ser corrigido. Não existe mais sinceridade, nem se fala mais nisso. Deus disse ainda, chore, povo de Jerusalém, corte seus cabelos e jogue fora. Cante música triste no alto dos montes, pois eu, o Senhor, estou irado e abandonei o meu povo. O povo de Judá fez uma coisa que eu acho errada. Eles colocaram seus ídolos que eu detesto no meu templo e o mancharam. Sou eu, o Senhor, quem está falando. Construíram um altar que foi chamado de Tofete no vale de Ben-Hinom, e ali queimaram seus filhos e filhas como sacrifício. Eu não dei ordem para isso e nunca pensei nisso. Portanto, certamente virá o tempo em que esse lugar não será mais chamado de Tofete nem de Vale de Ben-Hinom, mas de Vale da Matança. Vão sepultar gente em Tofete por não haver outro lugar. Os mortos servirão de comida para as aves e para os animais selvagens, e não haverá ninguém para os espantar. A terra ficará deserta, e eu acabarei com os gritos de alegria e de felicidade, e com o barulho alegre das festas de casamento, tanto na cidade de Judá como nas ruas de Jerusalém. É isso, passei horrores no meu tempo. Tchau, boa semana.